Muito bem, nós estamos aqui, mais uma vez, para dar continuidade a essa série de estudos. E no último encontro, você que tem acompanhado, você viu que Deus iniciou a sua série de juízos sobre o homem. O homem que, por desobediência, tem rejeitado receber Jesus como Salvador. Então a igreja ela foi arrebatada, como nós vimos. Claro, eu estou falando nessa linguagem, mas a igreja ainda será arrebatada. Mas dentro do estudo, só para facilitar o entendimento, nós vimos que a igreja já foi arrebatada. Aqueles que receberam Jesus como Salvador foram retirados de maneira brusca da terra. E aqueles que não receberam, entraram agora num período de grande tribulação. No último estudo vimos a primeira metade. E entramos na segunda metade, onde os juízos de Deus começaram a se intensificar. A palavra do Senhor, recapitulando, o próprio Jesus disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Nós vimos o primeiro selo, o cavalo branco, representando a Guerra Fria, o anticristo naquela falsa paz para restabelecer a ordem, por conta do caos que o arrebatamento irá deixar. Então ele sai no seu cavalo branco. O segundo selo é aberto e o cavalo vermelho é revelado. Então temos aí uma guerra aberta. O terceiro selo, cavalo preto representando a fome. O quarto selo é aberto e o cavalo amarelo então dá as suas caras, representando a morte. O quinto selo é aberto e vimos o martírio daqueles que não aceitaram a marca, que foram mortos na tribulação, e nós chamamos de salvos da tribulação. São os mártires. O sexto selo, na visão de João, foi aberto e ele viu abalo cósmico. O sol escureceu, a lua se tornou em sangue, estrelas caíram do céu. E quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu. E houve um prenúncio da continuidade dos juízos de Deus. Então, a palavra do Senhor diz em Apocalipse 8, versículos 1, 2 e 3. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Vamos para o juízo das 7 trombetas. Só para lembrar, Apocalipse 1, versículo 3, a Bíblia declara: bem-aventurados, felizes são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos lá, 7 trombetas. A primeira trombeta é tocada, logo a terra é ferida. Então temos aí uma ilustração, mais uma vez, 7 anjos com as 7 trombetas, e o primeiro anjo toca a sua trombeta. A terra é ferida. Temos a imagem de meteoros caindo na terra, é só uma suposição. Temos aí chamas, florestas sendo devastadas, muito fogo. Por que tudo isso? Olha aí, mais chamas. Olha como ficará possivelmente parte da terra. Por que tudo isso? Porque em Apocalipse 8, versículo 7, a Bíblia diz assim que o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Guarde esses números porque quando nós vimos o juízo dos selos, em um dos selos, quando foi aberto um desses selos, a Bíblia mostrou que a quarta parte dos homens, e aí nós fizemos aqui uma ilustração, calculando como se a Terra tivesse 8 bilhões de pessoas, a Bíblia falou que um dos 7 selos, quando foi aberto, a quarta parte dos homens, ou seja, 2 bilhões de pessoas foram mortas. Agora a Bíblia está tratando de terça parte de destruição. Então guarde isso, que algo curioso vai acontecer. Então percebam aí,
o anjo tocando sua trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Sabe o que é isso? É um preparo. Preparo para quê? Para serem atirados sobre a terra. Houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e depois foram atirados na terra. Deus executando, então, o seu juízo. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Olha o resultado do primeiro toque, da primeira trombeta na grande tribulação. Segunda trombeta, a Bíblia fala que o mar será ferido. Temos aí o anjo tocando a segunda trombeta. Temos aí uma ilustração de um grande objeto rumo à Terra. Caiu um meteoro tão grande na Rússia que a energia, a onda de som que foi emitida por esse meteoro feriu tantas pessoas, janelas foram quebradas, e descobriu também que no Chile, um outro meteoro de grande porte caiu no Chile. Então, as coisas estão acontecendo e muitas pessoas não estão percebendo que a vinda do Senhor está mais próxima de acordo com os sinais que a terra está dando. Então temos aí o mar, olha só como está vermelho, cor de sangue. Olha só quanto sangue. Isso aí foi uma reportagem sobre os golfinhos e baleias, que é temporada de caça. E a matança foi tão grande, mas tão grande, que olha como ficou a situação da margem desse mar. Completamente tomado de sangue. Olha, embarcações viradas aí. O que é que isso tudo tem a ver? Por que eu estou trazendo essa ilustração? Porque o segundo anjo, ele toca a trombeta. Apocalipse 8, versículos 8 e 9 diz que depois que o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas, olha aí a figura, foi atirada ao mar, cuja terça parte do mar se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Então, divida a terra em 3 partes, e uma dessas partes simplesmente foi completamente destruída, tornada em sangue, e a população marinha, a fauna marinha, completamente, a terça parte da fauna marinha, destruída. Então, grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar. Talvez o que João visualizou foi um grande meteoro caindo sobre a terra. Vamos então para a terceira trombeta, fontes de água doce. Lembra que na segunda trombeta o mar foi ferido, agora os rios serão feridos. O terceiro anjo toca, temos aí mais uma figura de uma estrela caindo na terra. Uma mulher tomando uma água limpa, ela está provavelmente fazendo um Cooper, uma ginástica, e tem o privilégio e o prazer de saborear essa água limpa, essa água doce, tratada. Aí o homem também bebendo. Só que eles caem mortos depois que tomam essa água aparentemente limpa. Porque o terceiro anjo, Apocalipse 8, versículos 10 e 11, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então percebam que 2 bilhões, levando em consideração que a Terra, com 8 bilhões de habitantes, 2 bilhões já foram mortos. A Bíblia agora declara que na terceira trombeta tocada, muitos dos homens desses, se tinha 8 bilhões, morreram 2, então temos 6 bilhões. Muitos desses 6 bilhões, com essa hipótese, eles morrem por conta dessa água. Guarde isso. Por que estou fazendo isso? Você vai entender lá na frente. Quarta trombeta. Os astros agora são feridos. O anjo toca a sua trombeta. Temos aí um sol escuro. Temos aí também uma lua escura.
Apocalipse 8, versículo 12, declara: o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Imagine a terça parte do sol agora completamente às escuras. E João continua, Apocalipse 8, versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, e isso aqui é tremendo, amados. Essa águia dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas, da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Lembra quando você fazia alguma coisa que os seus pais ou os seus tutores proibiam que você fizesse? Lembra que quando você fazia, você desafiava, eles sempre diziam: ai, 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 não faz isso, como um alerta de uma punição? O que essa águia, o que João vê, é uma águia voando, dizendo: ai, 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 dos que moram na terra, por conta das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Vamos então para a 5ª trombeta, ou o primeiro ai descrito nas Escrituras. Os homens são feridos. Agora você vai entender por que é que eu pedi para você guardar aquele número, aquela matemática. Temos aí um homem em pé, nessa figura, sofrendo. Temos uma figura aí um pouco bizarra. Parece uma cauda de escorpião, uma couraça dourada, uma coroa, cabelo de mulher, rosto de homem. O que é que significa isso aí? Olha aí, pessoas em sofrimento, pessoas gritando, clamando, semblante de dor. Vamos explicar. Apocalipse 9, versículos de 1 a 3. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol. Lembra que era só a terça parte, agora todo o sol escurece. E o ar também. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhe dado o poder como que tem os escorpiões da terra. Olha que terrível. Versículos 5 e 6. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. A Bíblia declara que quando essa estrela cai e ela abre com as chaves do abismo, ela abre esses portões, sobem fumaças e vêm gafanhotos. E esses gafanhotos, eles atormentarão os homens. Mas os homens estarão clamando para morrer. Imagine a dor, a pessoa querendo morrer, porque a dor será terrível. E ele sem poder morrer. Olha a aparência que a Bíblia descreve, agora você vai entender a figura que foi colocada. Olha a aparência dessas criaturas. Versículos 7 a 9 de Apocalipse 9. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro. E o seu rosto era como rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher. Os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como a couraças de ferro. Olha o barulho. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Ampliada aí a imagem. Olha aí o rabo de cauda de escorpião, uma couraça, como seu tronco, a coroa dourada, rosto de homem, cabelo de mulher e dentes de leão. E tem um homem todo destruído, mas clamando pela morte, e a morte vai fugir das pessoas. Esse foi o primeiro ai. Vem a 6ª trombeta, o segundo ai. Morte de muitos. Temos lá 4 anjos, ali a terra, temos aí mais uma outra figura.
de criaturas cuspindo fogo. Apocalipse 9, versículos 13 e 14, diz que o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos, de forma misteriosa, serão libertados. Versículos 15 e 16 diz: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados. Agora, amados, olha que interessante. E é por isso que a palavra do Senhor ela é magnífica. Ela não foi escrita por homens quaisquer, mas homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Olha só que detalhe e que riqueza de detalhe nós encontramos aqui em Apocalipse 9, 15 e 16. Esses anjos que foram soltos, eles se achavam preparados para a hora, para o dia, para o mês e para o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Nós estamos falando aí, hipoteticamente, em 6 bilhões de homens que sobraram na terra. Então, se foram mortos a terça parte, você pega aí 6 e você pega a terça parte de 6, é exatamente a quantidade de homens que serão mortos. Então, se tinha 6 bilhões, a terça parte foi morta. Então, quer dizer que 2 bilhões de 6 foram mortos, foram exterminados. O número dos exércitos, continuando o versículo, da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E João declara que ouviu o seu número. Amados, tudo isso é para mostrar que Deus está no controle. Quando a Bíblia relata fatos dessa forma, com a riqueza de detalhes, é para mostrar que Deus está no controle. Era esse o exército preparado e que está preparado para aquele dia, para aquela hora, para aquele mês, para aquele ano. João testemunha isso aí. Versículos 17 a 19. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo. É o que representa a figura abaixo. De jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, foi morta a terça parte dos homens. Mais 2 bilhões de homens mortos. E a gente está levando em consideração aquela conta do começo desse estudo. Ampliando a figura, percebam aí criaturas parecendo cavalos, só que com rosto de leões e cuspindo fogo. Aí você pergunta, e talvez você nem deve ter pensado nisso, diante de tanto juízo, tanta dor, qual será a reação dos homens nesse dia? Você pensa que eles irão se arrepender? Olha o que diz os versículos 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos, aqueles que fazem parte dos 4 bilhões, não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram, olha isso, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem podem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O homem é duro, o homem não se arrepende, ele prefere blasfemar de Deus. Eu conheço pessoas que dizem assim, que Deus é esse que vocês adoram, um Deus que permite a fome lá na África. É assim o coração do homem. O homem precisa se converter aos caminhos do Senhor. Chegamos então na 7ª trombeta dessa etapa de juízo de Deus. Adoração e exaltação. Temos aí o Senhor, temos vários anjos representados na figura, mais uma figura aí, o Senhor sentado, vários anjos prostrados, ampliando um pouco a imagem. Temos ali algumas figuras, um com a cabeça de touro, outro com a cabeça de leão, outro com a cabeça de águia, outro com a cabeça de homem. Mas por que isso? Apocalipse 11, versículos 15 a 17,
O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Versículos 18 e 19. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Olha aí a arca, as pessoas hoje estão buscando, procurando a arca, por isso que não encontraram e não vão encontrar, porque a arca só vai aparecer neste grande dia, nessa grande visão revelada por João. Então, amados, as 7 taças estão para serem derramadas sobre a terra. Vimos na primeira etapa do juízo de Deus que 7 selos foram abertos. Acompanhamos agora que 7 trombetas foram tocadas. Mas os juízos, tem mais uma etapa de juízos terríveis de Deus sobre a terra e sobre todos os homens. Nós veremos os juízos das 7 taças. O tempo do triunfo está próximo. Que Deus te abençoe e prepare o seu coração.